Pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Boa noite. Bem-vindes, bem-vindas, bem-vindos todos. Parece que minha câmera não está muito boa. Um Vocês flare. estão me vendo aí, tá, Jonatas? Sim. Boa. Tem um reflexo de luz aqui, não sei como tirar isso. Bonito, pode deixar. Um raio de luz. Eu sei que você ficou aí Vamos fazendo. lá, gente. Boa noite. A gente já vai começar em breve aqui, pessoal. A nossa convidada Fernanda Pessoa já está presente. Ia pedir a Fernanda se ela puder ligar o microfone e a câmera. Oi, gente. Olá. Tá me Oi, vendo, me Fernanda. Boa ouvindo? noite. Boa noite. Gente, que Tudo plataforma bem? doida. Não sei se eu vou saber direito, hein? Vocês me desculpem aí qualquer coisa. Muito moderno isso Não, é aqui. simples. Qualquer dúvida você vai perguntando. Eu já enviei o site Tá, do filme pro Jonatas, está aqui com a gente. Ele tá. projeta quando você pedir. Ó, Legal. já temos 86 pessoas presentes. O pessoal está entrando. É Legal. 80. Vamos gravar, estamos gravando, Ricardo. Então, gente, boa noite, todos bem-vindos. É um prazer enorme. Então, a gente dá início a esse primeiro bate-papo, essa primeira conversa na nossa semana Play Rec, né, dos cursos de cinema e de rádio e TV. E queria agradecer demais de antemão a presença da Fernanda Pessoa, né? A gente assistiu o novo longa-metragem dela, Zona Árida, hoje à tarde. E então, de antemão, já queria agradecer a disponibilidade dela e generosidade em vir, né? Tanto né, exibir o filme que está sendo lançado agora também nas plataformas VOD, né? Net, Vivo e Oi. Se estiver errado, você me corrija, Fernanda. Isso. E em vir, né, conversar com a gente. Eu vou apresentar aqui então a nossa convidada. A Fernanda Pessoa é formada em cinema pela FAAP, com mestrado pela Sorbonne Nouvelle em Paris, sobre orientação do Felipe do Bois. Em 2017, ela finalizou o seu primeiro longa documental, Histórias que Nosso Cinema Não Contava, exibido em mais de 25 festivais internacionais e hoje disponível na Netflix. Seu segundo documentário, Zona Árida, né, que a gente assistiu hoje à tarde, recebeu a menção honrosa no DOC Leipzig, na Alemanha, em 2019, né, e fez sua estreia, então, dia 8 de outubro, aqui no Brasil, nas plataformas VOD. Então, Fernanda, obrigado pela presença, é um prazer enorme, enfim, esse bate-papo com você. Obrigada, Renato. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui, de ter mostrado o filme para vocês. É só agradecer vocês aí pelo convite. Muito legal. Maravilha. Bacana. Então, enfim, acho que a gente pode começar o nosso bate-papo, né, falando sobre o filme, e aí a gente abre, né, em algum momento aqui, a gente abre para as questões, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem também fazer perguntas aqui pelo site, fiquem à vontade, aí em algum momento aqui a gente abre para as questões de vocês. Bom, Legal. Só Fernanda, para enfim, questão de ordem, Renato, diga, Jonas. desculpa. Eu posso ir anotando uma sequência das perguntas aqui, as inscrições, o pessoal que tiver perguntas pode se inscrever, aí depois eu vou lançando na ordem inscritos para perguntar, enfim. Beleza? Acho perfeito. Obrigado, Jonas. Ótimo. Vamos lá. Ótima. Bom, vamos lá então, Fernanda. A gente assistiu o filme hoje à tarde aqui, terminamos faz umas 2 horas, então ainda estamos com o filme Digerindo. fresquinho, né, nas nossas
percepções aqui, pensando coisas, né? Enfim, queria que você falasse, que se você quer começar falando sobre como foi esse processo, né? Eu li algumas matérias também sobre o filme, o site, onde você diz sobre essa pesquisa, né, de duas universidades que te despertaram, enfim, para que a cidade de Imessa foi ou é, né, considerada a cidade mais conservadora dos Estados Unidos, e como isso te afetou a ponto de você voltar até lá para fazer um filme, né, 15 anos depois da sua estadia lá como intercambista aos 15 anos. Como que foi, assim, essa primeira ideia, esse ímpeto de realizar o filme? Então, eu tô vendo agora o chat aqui, tô vendo as mensagens. Obrigada, gente. Eu não tinha visto, eu tava meio perdida aqui onde estava o chat. Tô vendo aqui o Ulisses, Ana Luísa, obrigada. Então, o Zona Árida, ele é um processo engraçado, assim, porque a ideia de fazer o Zona Árida surge antes de eu terminar o Histórias que Nosso Cinema Não Contava, que é o meu primeiro longa, né? Então, em 2015, comecinho de 2016, eu vi um post do Vic, o meu host pai, que vocês agora conhecem muito bem, né? O host pai que tem a coleção de 30 armas. Ele fez um post no Facebook falando que Mesa tinha sido considerada a cidade mais conservadora dos Estados Unidos e que ele se orgulhava muito disso. Ele gostava de pensar que ele contribuía para isso, que ele com certeza contribui, né? E foi aí que eu falei, nossa, calma, né? Assim, não tô surpresa, mas agora tudo faz sentido, né? Era algo que eu não tinha percebido com 15 anos, mas quando ele fez esse post, eu li a matéria e falei, nossa, tá, tudo faz sentido. E aí, em 2016, iam fazer 15 anos que eu tinha ido pela primeira vez para lá, né, para fazer o intercâmbio, 15 anos do 11 de setembro, né, 15 anos da minha estadia. E aí eu fiquei com essa ideia fixa de que eu tinha que voltar para lá exatamente 15 anos depois de ter ido. Então, eu comecei a me organizar para ir, consegui uma equipe minúscula, né? A gente foi numa equipe super pequena. A equipe era eu, o Rodrigo o Levi, que é o fotógrafo, a Marinagem, que fez uma assistência geral de tudo. E lá a gente tinha um técnico de som, que era o Corbin, que é um cara que é de lá, né? Então a gente foi uma equipe do Brasil de 3 pessoas, e lá a gente tinha mais uma pessoa. A equipe eram 4 pessoas, e foi assim que a gente fez o filme. Nesse primeiro momento, o filme não tinha dinheiro, né? Não tinha muito dinheiro, então a gente tinha um tempo muito restrito para ficar lá, né? A gente tinha um mês para ficar em Mesa. Então tinha que aproveitar realmente esse tempo ao máximo. E a ideia sempre foi voltar para fazer o filme, né? Quando eu vi aquele post, eu tive vontade de voltar para fazer o filme. Quando eu digo no filme que eu tinha feito uma promessa para mim mesma de que eu nunca ia voltar para aquele lugar, é verdade. Eu realmente tinha feito. Quando eu saí de lá, eu tinha feito uma promessa de que eu nunca voltaria para os Estados Unidos, mas aí, enfim, né? Não tem como, né? Assim, a vida, né? Você vai para um festival, você vai fazer coisas, não dá para eu refusar. Mas eu decidi que eu nunca queria voltar para esse lugar. Decidi voltar para fazer um filme, especificamente para fazer um filme sobre isso. E aí comecei a pesquisar tudo que eu podia sobre esse lugar, né? Todo o contexto que eu não conhecia, que eu não entendia quando eu tinha 15 anos, eu entendi agora nessa preparação para voltar. Eu até, durante um tempo, eu chamava esse filme de A Vingança do Contexto. Né? Ele tem, não sei se vocês perceberam que ele tem muita referência de filme western. Ele é em 2:35, a janela dele é 2:35 porque a referência estética da fotografia, dos enquadramentos, tem muito a ver com western, né? A gente fez uma pesquisa muito longa de westerns que foram realizados no Arizona. E aí eu ficava chamando esse filme, eu achava que esse filme era um western de vingança, né? E era a vingança do contexto, todo esse contexto que eu não entendia quando eu tinha 15 anos. Então, a gente conseguiu voltar para lá em setembro de 2016, ficamos um mês, eu voltei, e aí eu finalizei o Histórias que Nosso Cinema Não Contava. Eu fui fazer filmar as imagens do Zona Árida antes de finalizar o Histórias. E aí o Histórias chegou, e o Histórias foi um pouco avassalador, assim, ele dominou um pouco minha vida, assim, por um tempo, né? Ele estreou em festivais, aí foi para fora.
e aí ele foi trazendo muita coisa, né? É um filme muito independente, que é bem de nicho, mas ao mesmo tempo ele me surpreendeu muito, assim, ele me levou para muitos lugares. E aí eu ficava editando Zona Árida nos tempos livres que o Histórias me deixava, assim, né? Então, um processo de fazer um segundo filme enquanto está distribuindo um primeiro. E durante a montagem eu descobri muita coisa. Por exemplo, essa voz off da carta em que eu converso comigo mesma foi uma das últimas coisas que apareceu no filme. Eu já estava montando o filme, indo e vindo, né, na montagem do filme há uns 2 anos. Fui para um monte de lab, né, esses laboratórios de finalização. Fui para uns 3 labs de finalização, sem a voz off em carta. Era uma voz off que falava com o espectador, não falava comigo, era uma voz off impessoal. Isso apareceu muito depois. Isso apareceu assim no comecinho de 2019, quando a gente já estava quase fechando o corte, assim. Então o processo de montagem também foi um processo de ir descobrindo, assim, né? Foi um monte de coisa que eu só lembrei montando o filme. Aquele documento que eu assino, né? Aquilo tudo, eu achei esse documento depois que eu voltei. Então, quando eu fui lá a primeira vez, eu não lembrava que eu tinha assinado aquele documento. E aí eu descubro isso montando. Quando eu estou pesquisando esses arquivos todos, né? Que eu acabei usando esses meus arquivos pessoais como um arquivo de filme mesmo. Aí eu vou descobrindo, leio os diários, pego todas essas fotos, pego esses documentos, e isso vai entrando na montagem, né? Eu acho que, enquanto eu estava montando, eu não sabia exatamente qual era o meu papel no filme. Quando eu fui filmar, eu não tinha certeza, por exemplo, se eu era uma personagem ou não. Eu filmei aquelas inserções, né? Vocês me veem aparecendo, né, meio de costas, sempre meio de costas, meio de lado, uma coisa que eu acho que é um pouco mais performática, mas eu não sabia o quanto eu ia expor da minha história, o quanto eu ia ser uma personagem, o quanto eu ia falar. E aí, montando, eu fui percebendo que não tinha como, né? O fio condutor daquela história, a ligação entre aqueles personagens, a ligação emocional com aquela cidade era a minha história, né? Então, a minha ideia era muito pegar a minha história pessoal e dela partir para uma reflexão que fosse mais universal, que fosse mais coletiva, né? Então, é basicamente isso, assim, bem resumidamente, esse foi o processo. Foi um processo longo, né? A gente filmou em 2016, logo antes da eleição do Trump, e aí a gente está lançando ele no Brasil logo antes de uma, quem sabe, possível, não sei, né? Não estou querendo aqui também ser pessimista, mas a gente tem aí a possibilidade de uma reeleição do Trump, né? Então, foram 4 anos desse processo todo, desde filmar até lançar o filme agora. E é isso, foi um processo bem interessante, assim, né? Quem viu meu primeiro filme sabe que ele é bem diferente, assim, né? É um filme que se passa, é um filme sobre uma cinematografia que eu não vivi, um momento que eu não vivi, que é o momento da ditadura militar, né? E aí esse filme é o contrário, assim, né? Buscando o que tem de político e o que tem de universal numa história muito pessoal. Legal, Fernanda, obrigado. Nossa, enfim, assistindo, pensei que a carta tinha sido uma primeira ideia, né? Essa carta sua a você no passado. Enfim, acho que essa estrutura, isso ficou quase como pelo menos no corte final, né, que a gente pôde assistir, fica como uma linha narrativa mesmo, né? Esse tom pessoal e essa carta em primeira pessoa. Eu queria que você comentasse um pouco essa questão que você levantou, se você puder, essas referências, algo que eu achei interessantíssimo, né? Essas referências ao gênero western, quer dizer, o filme de faroeste, essa questão do mito fundador dos Estados Unidos, né? E em determinado momento, um certo diálogo ali quase que com a ficção científica também, né? Que é essa coisa cruel dos aliens e a forma como você tá naquele ambiente daquela cidade, né? As montanhas, essa vastidão toda, assim. Queria que você comentasse um pouco como que se deu assim essa pesquisa para realizar o filme, que envolve muita coisa,
mas se você puder comentar um pouquinho. Primeiro, quando eu comecei a pesquisar, né, o que eu queria fazer, eu descobri que muitos filmes de western foram gravados ao redor de Mesa, né? Ali perto tem o Monument Valley, que é aquele lugar que é o cruzamento de 4 estados, que um deles é o Arizona. Então, esse lugar é cenário de vários filmes clássicos de western. E aí a gente começou, eu e o Rodrigo, que é o fotógrafo, a gente começou a assistir muito western, né? Eu já gostava do gênero, mas assim, tive que fazer uma imersão mesmo para o filme. E aí o que eu acho que é mais interessante, assim, porque a gente não usa o western como referência só porque as locações são de western, né? Eu acho que o western, ele é um gênero, é o gênero americano por excelência, né? O André Bazin vai falar isso, né? Que o western é o gênero norte-americano por excelência, estadunidense por excelência, e é um gênero que, na sua grande maioria, é absolutamente reacionário, ele é conservador, né? Ele é um gênero que foi, durante muito tempo, a primeira leva de westerns, né, os westerns mais clássicos, depois a gente tem westerns que vão subverter um pouco essa lógica, mas os primeiros westerns, eles têm muito o objetivo de reafirmar esse mito fundador, né? Reafirmar que os cowboys eram os bonzinhos, que os cowboys foram quem criaram esse país, né? Então, é um gênero que já coloca o outro como inimigo, né? E o cinema americano, em geral, o cinema hegemônico americano, ele sempre tem que escolher um outro como inimigo, né? Dependendo do momento histórico em que ele tá, ele elege um outro. No gênero de western, são os nativos, né? São os povos originários ali dos Estados Unidos. Depois a gente vai ter, né, Guerra Fria, vão ter os russos, os soviéticos, depois os muçulmanos, enfim. A gente vai sempre ver essa eleição do outro como inimigo. E isso está na base do pensamento de direita e do pensamento conservador, né? O outro é seu inimigo, você precisa se proteger do que é diferente. Então, a gente usou a referência do western muito por isso, assim, né? Numa tentativa também de quase que fazer... É um documentário com referências westerns, né? Não chega a ser um western, mas ele tem essa referência muito por isso, né? Então, enquanto a gente estava vendo, tinham várias cenas que a gente filmou, aquela cena do cowboy no final olhando para a câmera, é uma clara referência a alguns filmes do Clint Eastwood. A gente usou bastante essa referência conceitual e estética também. Legal, Fernanda. Gente, nossa, a gente está tendo tantas perguntas aqui que eu acho que eventualmente a gente poderia já abrir para as perguntas. O que você acha, Fernanda? E aí a gente vai comentando pode o ser, filme. claro. Jonatas, você está fazendo uma ordem aí? Aqui, e tem às vezes perguntas semelhantes. Eu acho que uma delas, que as pessoas estão. Eu acho que tem até essa questão do filme ainda, né? Passa por nós ainda, né? Acabamos de assistir e há uma certa discussão aqui sobre as questões emocionais, né, do filme. E então uma das perguntas que se repete é sobre como você sentiu esse retorno lá nas gravações, as emoções, né, que você sentiu no âmbito emocional, a Júlia, né, tá perguntando aqui qual foi a parte mais difícil nesse aspecto, lidar com esses conflitos todos, né, porque aí a Hillary também quis saber um pouco sobre isso, né? Ela sugerindo que, nossa, você deve ter passado muitas emoções, né? Como você sentiu depois do final. Então, acho que também essa ponte, né, do processo, né, essa experiência emocional lá e depois como é que foi, né? Se foi satisfatório, se isso criou mais repúdio ao lugar ou continua tendo essas contradições todas, né? É isso, é um filme que você... Eu acho que nunca quando você faz um filme você fica inabalado, né? Eu acho que quando a gente faz um filme ele sempre mexe com a gente de alguma forma. E esse mais ainda, né? Porque eu tô ali abrindo uma história minha, me expondo uma história minha. Mas eu acho que assim, eu fui muito preparada, assim, né? Fui já
trabalhando isso, né? Como é que ia ser essa volta. Eu não sabia muito bem o que eu ia encontrar quando a gente foi, né? A gente foi muito rápido o processo, assim, a gente fez 3 meses de pré-produção e, ao mesmo tempo, toda a pré-produção que a gente teve em relação aos entrevistados, as pessoas que participaram, foi uma mensagem que eu mandei no Facebook, assim, né? Oi, tudo bom? Estou voltando para a Messi, queria que você participasse do meu documentário. E isso, eu não sabia se eu ia chegar lá e as pessoas iam ficar me dando perdido, se eu ia conseguir encontrar alguém. Eu tinha 1 mês para fazer tudo isso, né? Então eu não sabia o que a gente ia encontrar, eu não sabia se a gente ia conseguir ir no rodeio. Né? Eu fiquei tentando muito, mas eu não sabia, as coisas iam acontecendo conforme eu estava lá. Então a gente não teve muito tempo de pré-produção no lugar. Né? A gente não teve entrevista prévia. Várias das pessoas que estão no filme, aquela conversa é a única conversa que eu tive com eles na minha estadia inteira. Eu cheguei, montei uma câmera e falei, e aí, vamos aí? E vamos, né? E aí eles tinham essa abertura maior comigo, porque eles me conheciam de 15 anos atrás, obviamente, né? Eu não sou uma completa estranha chegando ali para fazer uma entrevista, um documentário impessoal sobre a cidade mais conservadora dos Estados Unidos, né? Eu sou uma pessoa que eles conhecem, então eles abrem a porta de casa. A Jen, que é a senhora de cabelo branco, que fala que ela só usa botas com salto, ela recebeu a gente com cookies e limonada, assim, né? A típica hospedagem estadunidense que a gente vê nos filmes, né? E durante o processo de filmagem, eu acho que foi tudo muito tranquilo, assim, a gente estava lá, a gente foi relativamente bem recebido, teve só, assim, uma ocasião ou outra que a gente estava filmando na rua, e aí um vizinho aparecia e falava que se a gente não parasse de filmar, eles iam chamar a polícia, porque eles precisavam saber o que eles estavam filmando, o que a gente estava filmando lá. Mas, no geral, a experiência lá foi tranquila. Acho que o difícil depois foi lidar com o material, né? Ter que me assistir ali, ter que reassistir as conversas, um monte de coisa que eu só percebi depois no material, ou que na hora eu já tinha uma ideia, mas que eu só percebi assistindo, né? Acho que uma coisa que a gente percebeu muito na montagem, por exemplo, é o quanto as nossas conversas, né, os diálogos do filme são unilaterais. Eu pergunto várias coisas para eles e eu me interesso por eles, em saber deles e falar, e eles não retribuem esse interesse. E isso foi uma coisa muito dura de perceber na filmagem, né? Na edição, na verdade. Durante a filmagem eu estava ali dentro, conversando, fazendo trabalho, correria. Quando eu vejo o material, eu acho que às vezes o material filmado ele revela muita coisa que a gente não percebe na hora, né? Quando você está editando, às vezes você percebe muita coisa que você não percebeu ali naquele momento. Então, eu acho que foi depois que foi mais difícil. Entender o meu lugar, construir o texto dessa voz off, primeiro em pessoal, depois pessoal, falar essa voz off, né? Porque depois eu tive todo um trabalho de direção de narração. Eu percebi que eu sozinha não conseguia fazer, eu não conseguia me dirigir para fazer essa voz off. Então eu chamei a Maeve Jenkins, que é uma atriz, né, que fez Aquários, fez Boi Neon, fez vários filmes, uma atriz incrível, muito sensível, e a gente fez várias sessões de gravação dessa voz off. Também foi um processo super intenso de entender tudo que eu tinha escrito e por que eu tinha escrito, e todo esse diálogo com a Fernanda de 15 anos, né? Eu acho que foi nesse momento, assim, que eu consegui realmente encerrar essa história, sabe? Acho que hoje, quando eu vejo o filme, para mim já é muito bem resolvido, mas o processo da edição foi onde a coisa ficou mais conturbada emocionalmente, eu acho. Legal, Fernanda. Jonatas, separou uma próxima aí? Sim, então, acho que tem questões, gente, que de forma indireta ela acabou respondendo. Eu vou fazer uma seleção, assim, tá chateado depois comigo. Mas tem uma pergunta aqui do João. Ele pergunta qual um dos maiores obstáculos como realizadora de cinema independente, não somente no aspecto criativo, mas principalmente na idealização e distribuição de projetos para o público em geral. Nossa, muitos desafios. Os principais desafios para se fazer um filme no Brasil, ponto. Né? Dentro do cinema independente, acho que esse é uma... Sim, são muitos desafios, né? Eu acho que... E agora, principalmente, né? Quando eu filmei o Zanardi em 2016, ainda não estava... Né? Já estava ruim, mas não estava tão ruim quanto está agora.
Eu acho que assim, quando a gente escolhe fazer cinema independente, né, não vai para publicidade, eu não sei como que é a formação de vocês aqui na Embi, mas a minha formação na FAP, durante muito tempo eu achava que a opção que eu tinha era ser uma técnica de publicidade, né, era ir fazer alguma coisa de publicidade, e dirigir publicidade, que essa era a minha alternativa, e talvez ocasionalmente se eu tivesse sorte eu faria um filme. E eu fiquei muito em crise, assim, também com essa possibilidade, né, assim, de só fazer isso. Então fiz estágio em produtoras de publicidade e tal, e pra mim não era aquilo, não era aquilo que eu queria, né? Eu sempre soube que eu queria fazer um tipo de cinema diferente. E aí eu fiquei 5 anos fazendo Histórias, que é o meu primeiro filme. Eu fiquei quase 4 anos fazendo Zona Árida. Então é um processo muito demorado. É muito demorado porque você demora muito para ter dinheiro, e quando você tem dinheiro, o dinheiro é pouco. Você não consegue ter uma equipe que está só dedicada àquilo, você não consegue estar totalmente dedicado àquilo, porque você tem que fazer outros trabalhos para poder pagar as contas, você está sempre indo e voltando, né? Então o processo é demorado. Na minha experiência, né, o processo ele é mais lento do que se você tivesse estrutura, se você tivesse dinheiro, se você tivesse isso, né? Uma estrutura para que as pessoas pudessem estar envolvidas só naquilo. E aí, tudo é um gasto muito grande, né? Então, quando você vai mandar para festivais, é um gasto. Você vai estrear o filme, é um gasto, né? Tudo é dinheiro, né? Em cinema. Então, eu acho que essa talvez seja a principal dificuldade. É difícil. Eu não sobrevivo dos meus filmes, né? Apesar dos 2 filmes terem tido patrocínio, terem tido editais. O Histórias, ele teve o edital do PROAC de finalização, mas ele só teve o edital do PROAC nos últimos 2 anos que eu estava fazendo ele. Eu fiquei 5 anos fazendo, então durante 3 anos a gente fez ele sem dinheiro. Depois a gente teve 250 mil reais, que para cinema é muito baixo, né? Assim, é um cinema de baixíssimo orçamento. E o Zona Árida também, a gente ficou 2 anos, fui filmar sem dinheiro, só consegui dinheiro depois, então é isso. Conseguir uma equipe que esteja envolvida, que aposte naquilo, não só que aposte, mas que possa dedicar um mês da sua vida filmando sem estar recebendo, né? Porque não é todo mundo que pode ter esse privilégio de escolher essas coisas, né? Então, eu acho que é isso, assim, é muito difícil. E hoje, mais ainda, né? A gente não tem nenhum edital saindo. Hoje, no contexto de hoje, eu não sei como eu faria esses 2 filmes, eu não sei se eu conseguiria fazer esses 2 filmes. O Histórias muito provavelmente não teria sido selecionado no PROAC, né? É um filme que ele conta a história da ditadura militar através de filmes da chamada pornochanchada. A gente não tem um governo muito interessado em falar sobre ditadura militar, e um governo falso moralista, né? Que também provavelmente não gostaria que a gente estivesse falando sobre esse passado das pornochanchadas. E o Zona Árida também é um filme sobre conservadorismo americano e como isso influencia o Brasil, né? De uma certa forma. Então, eu acho que é isso. A gente tem uma dificuldade financeira, a gente tem hoje restrições nos editais, né? Tem pessoas aí exercendo censura nos editais, né? Não deixando que certos projetos sejam feitos. Então, é difícil. Assim, não quero desanimar vocês, obviamente. É o que eu faço, dá para fazer. Tipo, tô com outros projetos, é possível, mas é difícil, né? Assim, é tudo difícil, na verdade. Realmente, né, Fernanda, a gente não está num Você contexto sabe, muito né, favorável, Renato? assim, pensando num tipo de cinema mais independente, que envolve reflexão, né, que tem um teor e um pensamento social, né, que pensa questões políticas, sociais, como que a Fernanda faz, não é algo, né, a gente sabe o que a gente está vivendo aqui no Brasil, e o filme da Fernanda é um retrato também desse nosso momento que já vinha daquele tempo, né, Fernanda? Trump, quem diria que a gente ia ter Bolsonaro, agora o risco de ter Trump de novo e tudo isso que a gente está vivendo. Então, realmente. Fernanda, eu queria, enfim, fazer mais uma pergunta aqui sobre o Zona Árida. Uma coisa que me chamou bastante atenção no Zona Árida é o quanto, assim,
né, agora que você falou também sobre como foi esse trabalho para construir essa sua voz-over no filme, né, a partir do momento que você percebeu que essa voz-over seria em primeira pessoa e não mais falando com o público, né, e esse trabalho com a Maeve, né, enfim, como, né, acho que tem um tom ali, quer dizer, você traz uma coisa emocional sua, uma história da sua vida, mas o filme ele não descamba para uma coisa extremamente emotiva, meio melosa, que eu acho que que alguns documentários contemporâneos em primeira pessoa costumam estar, né? Eu acho que ele é muito tênue nisso, em como ele puxa essa questão emotiva, mas ele vai para questões sociais e volta, vai da arma para sua fotografia, né, e por aí vai. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção é como você consegue, ao mesmo tempo, extrair quer dizer, parece que as pessoas falam por si só ali, né? Você meio que joga uma isca, assim, eu tenho essa impressão, e as pessoas mordem ali dentro daquele conservadorismo, né? Por exemplo, e surgem coisas absurdas, como essa senhora que ofereceu cookies e limonada, que fala que ser conservador é ser o quê mesmo que ela fala? É algo muito absurdo. É ter a mente aberta, ser conservador, é ter a mente aberta, vejam só, assim. E você consegue, ao mesmo tempo, ter um respeito pelos personagens, quer dizer, né, pensando nessa questão de ética em produção de documentário, né? Acho que é algo difícil. Enfim, falei demais aqui, não sei se eu consegui me explicar, mas como que você pensou isso? Foi algo pensado previamente? Eu acho que o filme, ao mesmo tempo que respeita os personagens, ele levanta essa complexidade, quer dizer, as pessoas não são 100% boas ou 100% más, né? Elas são pessoas que estão vivendo nesse contexto, e ali meio que o coletivo é isso, né? A própria concepção delas de vida é isso, e elas parecem quase que não veem além, né, daquilo, assim. Como que você trabalhou isso na própria filmagem? Como enfim, como que isso está na sua concepção? Eu acho que tem duas perguntas, né? Assim, a primeira é essa questão do pessoal, né? Essa linha tênue entre o filme virar uma ego trip, né? Virar uma coisa super pessoal e super dramática, ou você conseguir acessar esse lugar em que o pessoal, você acessa uma coisa pessoal e aí você consegue partir para esse universal, né? Eu acho que para mim tem uma coisa que é muito essencial, assim, né? Onde eu acho que o meu filme é diferente de outros filmes, que eu sei que tem saído muitos filmes, né, que partem desse olhar em primeira pessoa, mas eu acho que justamente a minha ideia sempre foi que a minha história pessoal, ela era um ponto de partida para chegar numa reflexão política, coletiva, de algo a mais, né? E não o contrário. Eu acho que às vezes muitos filmes eles partem de uma coisa universal, um fato universal, e transformam aquilo em algo pessoal, né? Se a gente for ver o Democracia em Vertigem, né, que saiu faz pouco tempo, é uma história que é nossa, que é coletiva, né? Houve um golpe em 2016, e aí a cineasta ela transforma aquilo numa história pessoal, como ela sentiu aquilo, né? É um pouco o processo contrário, né? Quando eu vou pegar essa história minha pessoal e ela vai ser quase que uma desculpa para eu fazer você chegar em outro lugar, né? Eu vou usar a minha história pessoal como fio narrativo, né? Vou construir uma história bonitinha, que tem ponto de virada, que tem tal, para a gente chegar em outro lugar. Então, para mim sempre foi essa ideia, assim, né? Eu nunca queria fazer um filme que fosse eu aqui, né? Assim, eu faço terapia, né? Se for para fazer terapia, a gente faz terapia, não precisa fazer um filme para isso, né? Eu acho que sempre foi isso. Por isso que eu decido voltar quando eu descubro que é a cidade mais conservadora. Para mim só fazia sentido voltar para fazer o filme e para falar sobre isso, para entender o que quer dizer ser a cidade mais conservadora dos Estados Unidos, né? E eu já fui num pressentimento muito grande de que o Trump ia ganhar, né? Na verdade, eu fui achando que ele ia ganhar e eu saí de lá com a certeza de que ele ia ganhar, né? Então,
Eu acho que era isso, assim, era uma vontade de investigar esse contexto. E aí, sobre a questão ética que você falou, essa também foi uma preocupação muito grande, assim, nossa equipe ali muito pequena, a gente sempre falava muito sobre isso, né? Não é para fazer um filme que seja TV Folha, né? Aqueles vídeos da TV Folha. Nada contra, acho legal, né? Acho que é importante a gente ter esse momento de rir também, de quase exorcizar um pouco todas essas coisas que ficam dentro da gente, né? Assistindo esses lugares que ridicularizam. Mas a minha ideia nesse filme era muito abrir o diálogo mesmo, assim, né? Então, eu fui com essa postura de quase fazer umas perguntas ingênuas, assim, né? Mas o que é ser americano? Mas o que é conservador, né? São perguntas muito bobas, né? Na verdade, muito ingênuas, muito simples quando a gente pensa sobre elas. E a minha ideia era isso, eu queria que eles falassem, eu queria ouvir, eu queria entender, tentar entender, né? Tentar ver o que tem por trás disso, né? Essa contradição realmente muito grande das pessoas, né? Eu acho que aí você também falou uma coisa que é muito essencial, que foi essencial durante a filmagem e depois muito na montagem. A gente procurou esses momentos em que os personagens mostram as suas contradições, né? Então a gente tem a Kristen, por exemplo. Ela fala contra os mexicanos, mas ela tem uma filha que é meia mexicana. A gente tem o Ricky, ele é terceira geração de mexicano e ao mesmo tempo ele fala que as drogas vêm de lá. O Vic, ele é esse senhorzinho fofo, que me acolheu quando eu estava lá, avô, e de repente ele tem 30 armas, e ele é essa pessoa, e ele escreve no Facebook dele que o Obama é um marxista, e ele é contra máscaras hoje. Então eu acho que tem um pouco dessa contradição, que eu acho que quando rolou a eleição do Bolsonaro aqui, acho que todo mundo, de uma forma ou outra, sentiu um pouco isso, né? Assim, todo mundo tem alguém querido, alguém da família que de repente votou no Bolsonaro, que de repente mostrou um lado que a gente não sabe muito bem como lidar, né? Então é óbvio que tem uma distância minha, mas tem um afeto também por um lado, principalmente com essa segunda família, né? A primeira família nem aparece no filme, mas a segunda família, quando eu quase fui deportada, eles me acolheram. Então tem essa tentativa também de lidar com esses sentimentos contraditórios em relação a isso, né? Como que uma pessoa que me acolhe, né? Uma pessoa que me recebe com cookies e limonada, pode falar uma coisa dessas, né? Como lidar com esse sentimento? Então, eu e a equipe, a gente sabia que a gente não queria ir numa postura ofensiva de combate, de embate, né? Era muito, vamos tentar entender, né? Então, eu acho que foi isso, assim, a nossa postura nesse sentido. Legal, Fernanda. Nossa, acho que é algo que fica muito evidente nessa postura e esse certo, enfim, né? Acho que acaba tendo esse respeito e mesmo assim extraindo algo que é muito forte, né? Desses personagens. Uhum. Gente, a gente tem aqui algumas perguntas da nossa querida professora Sheila, que está comentando aqui. Legal. Sheila, eu coloquei você como moderadora. Você quer ligar o microfone e fazer a pergunta? Fica à vontade. A Sheila, ela foi a primeira debatedora da primeira exibição do Histórias, lá em Tiradentes. Olha só. Estamos aqui mais uma vez. Vamos ver se a Sheila... Fica à vontade, Sheila. Só ligar o microfone se você quiser. Ixi, acho que ela saiu aqui. Deixa eu ver. Aconteceu alguma coisa. Eu acho que ela caiu aqui. Bem na hora. Tá ruim, ela tá falando. Tá ruim. Ela acabou de escrever que tá ruim. Ah, tá. Não, beleza. A gente espera a Sheila voltar, então, para ela fazer a pergunta, ou então a gente faz também. Ah, mas que massa. A Sheila, enfim, ela assistiu o filme hoje à tarde, elogiou bastante também, conversou.
Que legal. Ela voltou. Sheila, você consegue perguntar ou prefere que a gente faça a pergunta aqui por você? São alguns comentários, na verdade, que a Sheila fez. Ai. Não, Oi, primeiro, Sheila. assim, oi, Fernanda, tudo bom? Oi, Sheila, tudo bom? Tudo, parabéns. Esse filme é assim, eu não sei, o pessoal está aí falando muito, e realmente assim é muito interessante. Eu tive por lá, até num curso que eu fiz pela Anhembi, no Novo México. Eu tive lá e essas paisagens e essa coisa que afoga a gente, né? Assim, tem uma coisa que é da paisagem e tal, e ao mesmo tempo essa singeleza do pensamento deles, porque eles falam eles acreditam naquilo tudo, daquela forma que nem a menina te disse, aquelas coisas do Trump. A gente se arranca os cabelos, né? Porque realmente parece, né? E as pessoas acreditam nisso mesmo, né? É uma coisa assim, né? E aí aquela história sua, né? De ter sido, que coisa traumática que deve ter sido você ser, né, procurada pela polícia, a família assinar, quer dizer, isso aí é tudo, né, assim, os misunderstandings culturais que tem aí, que são monumentais. Quanto à sua voz off, justamente, eu gostei muito da sua comparação com o filme da Petra, que a Petra faz o contrário. Né? A Petra, inclusive a voz off dela, talvez precisava pedir para a Maeve dar um jeito na vozinha dela, desculpe aí aqueles que gostam muito do filme, mas justamente me parece que tudo bem, o drama é nosso, mas parece que ela sofreu mais do que todos nós, ou ela sofreu por nós, né? É um Jesus aí, né, assim, que se crucifica. E o seu caso é o contrário, quer dizer, você sofreu lá, né? Você sofreu, né? Mas faz dessa história justamente, né? Esse panorama, que lugar que eu fui parar, né? E aí a questão do filme, né? Talvez eu não concorde inteiramente com a sua visão aí sobre o western, né? Mesmo o Clint, eu acho que ele, porque o cara pode ser de direita e ele não precisa ser, veja, a direita tem gente, né, que, né, a gente também está num tempo, né, em que você tem que limar, que direita já vira um palavrão, né? Então, a gente precisa também matizar um pouco isso, da mesma forma que uma esquerda, nós temos, infelizmente, estamos vivendo uma esquerda burra também, né? Então, é interessante isso aí. E depois, quando você puder, quando o pessoal já esgotar aí, eu queria saber, justamente, você comentou com os alunos, com todos nós, as dificuldades e tal, mas que você está com novos projetos, quer dizer, para onde você está indo, né? Você pretende ir, de que jeito que você vê, sei lá, a sustentabilidade aí dos seus próprios projetos. Obrigada, eu vou sair aí para não... Bom, eu vou ficar enquanto você estiver me respondendo, depois eu saio. Sheila, fica à vontade, se você quiser deixar o vídeo ligado, viu? Fica à vontade. Tá bom. Obrigada pelos comentários, Sheila. Achou super interessante. Não, eu concordo com o western. Eu acho que o Clint Eastwood já faz uma coisa muito mais interessante, né? Quando eu digo esses westerns, eu cito mais esses westerns de televisão, né? Dos anos 40, 50. Eu acho que depois tem uma outra leva, né? Uma segunda geração de filmes westerns que já vem com uma outra pegada, já subvertendo essa lógica mais... O próprio John Ford, se você pega no tempo das diligências, o cara subverte todos os heróis, né? Exato, o herói exato. dele é o médico beberrão e assim por diante, né? Então... Exato, verdade. E esse filme, então, esse filme, No Tempo da Diligência, foi filmado no Arizona também. Tem umas cenas que foram filmadas no site, se você vai no site oficial de Mesa, tem uma lista dos filmes que foram filmados lá, eles têm orgulho disso, e Nos Tempos da Diligência tá lá. Então tem cenas que foram filmadas em Mesa desse filme do John Ford, é curioso. E eu acho que é isso, né? Eles têm essa coisa que a gente às vezes procura
o que tem por trás daquilo, né? Acho que é um pouco o que eu queria, né? Existe algo por trás? O que está por trás? É realmente isso? E as respostas, elas são... É aquilo, né? Eu acho que o Baudrillard, que é o filósofo francês que eu cito um pouco, ele tem esse livro que chama América, que foi um guia dessa minha volta, né? Eu reli ele várias vezes enquanto eu estava lá. Enfim, ele generaliza bastante os americanos, né? Mas ele fala que ele não pode pedir que os americanos sejam nada além do que eles são, que é ser americanos. É como se não tivesse nada por trás dessa superfície, do que a gente vê. E no fim é real, né? Assim, a gente vê que eles têm uma certa fotogenia, no sentido de que eles ficam muito bem na câmera, eles se sentem à vontade com uma câmera, eles se abrem, e parece muito superficial, mas ao mesmo tempo é muito profundo. As coisas que eles estão falando ali, as coisas que eu pergunto, as coisas que eles respondem, parecem banalidades, mas que são banalidades que revelam muito, né? São banalidades que te trazem muitas reflexões. Então, toda vez que eu perguntava o que é ser conservador, eles nunca tinham parado para pensar sobre o que é ser conservador, né? O que é? Talvez o Vic só tivesse uma reflexão um pouco mais profunda sobre isso, mas os outros não sabem, ou mesmo o que é ser americano, que é uma coisa que eles repetem tanto, né? Cantam o hino e têm orgulho de ser americanos. E quando você pergunta o que é ser americanos, nossa, nunca pensei sobre isso, meu Deus, né? Então, eu acho que é isso, assim, foi um pouco esse caminho que eu quis seguir por aí. E bom, dos meus projetos futuros, eu estou agora finalizando um curta, bem experimental, que vai estrear num festival logo mais. Ele vai estrear em novembro. Finalizando ele agora, ao mesmo tempo que eu estou lançando Zona Árida. Eu estou fazendo um outro filme também, que eu ganhei um edital de videoarte da Fundação Joaquim Nabuco, de Recife. E, assim, foi muito... Esse também é um edital muito curioso, assim, né? É um edital de videoarte, super baixo orçamento, R$25 mil. E ele foi o último... eu imagino, assim, né? Eu ganhei esse edital na virada para o governo Bolsonaro, né? Eu mandei o projeto em 2018, finalzinho de 2018, fui selecionada em 2019, e é um filme, assim, totalmente o que o governo Bolsonaro chamaria de marxismo cultural, né? É o que eles diriam que é marxismo cultural. E é um filme em Super 8, que eu filmei em diferentes países, eu já tinha filmado uma parte dele, eu filmei ele em 5 países diferentes, filmando em Super 8. É isso, com R$25 mil, né? O baixíssimo orçamento. E é interessante porque o dinheiro desse edital, ele vem do MEC, ele não vem nem do Ministério da Cultura, do finado Ministério da Cultura, é um dinheiro que vem do MEC. Então eu fiz um projeto super do marxismo cultural, né, que a ignorância bolsonarista chamaria de marxismo cultural, com dinheiro do MEC, né, do nosso também finado Weintraub, né. Então, é isso, assim, hoje eu estou trabalhando em 2 curtas, um deles provavelmente vai virar um longa mais para frente, mas eu acho que eu dei uma redimensionada nos projetos, assim, né, como é que eu consigo fazer mais rápido, com menos dinheiro, e ao mesmo tempo seguir produzindo, seguir lançando coisas, né? Seguir conseguindo lançar e botar no mundo as coisas. Agora, esse teu filme, você podia lançar ele em streaming, coisas assim, não podia? O Zona Árida? O Zona Árida, ele foi lançado quinta-feira passada, ele tá no Now, no Vivo Play, no Oi Play. E ele vai expandir os streamings daqui a pouco, assim, né? A gente começou nesses streamings menores e a gente vai começar a expandir, assim. Deve entrar em outros streamings maiores em breve, mas tá pro mundo. Tá começando agora, né? Tá saindo agora. Bacanérrimo. E aí você vai ganhar dinheiro, não vai? Isso não dá? Eles não pagam direitinho? Eles pagam, mas olha, não é muito dinheiro. Entre o que fica com eles, o que fica com a distribuidora e o que fica com a produtora, o que vem para mim, que sou a produtora minoritária,
Muito pouco. Mas, assim, é alguma coisa. Daqui 3 meses que eu vou saber, né? E o filme tá também, ele tá num streaming da Espanha. Ele tá no Filmin, que é um streaming espanhol. Então, e ele tá também num projeto de filmes que passam em escolas na Europa também. Olha que Então, legal. esses projetos educacionais que os filmes passam na escola. Então, isso também, né? De vez em quando vem um dinheiro, assim, cai uns R$ 1.000, Ah, assim, que aí é legal. dividido entre eu e a produtora. Legal, isso aí é para todo mundo saber que, né, também, né, vai dar, né? Renato Não, também vai dá. botar seus filmes, né? Tá legal. Ah, né? Tchau, eu vou deixar aí o pessoal. E alô para todo mundo aí. Obrigado, Sheila. Obrigado Obrigada, demais pela Sheila. participação, né? Gente, eu caí aqui e voltei. Sorte que tava, enfim, nesse meio tempo aqui eu caí e voltei. Vamos lá, Jonatas, temos mais questões aí para Fernanda? Eu acho que muitas questões passam por essa discussão sobre a relação entre o conservadorismo, né, americano, querendo saber um pouco mais sobre isso, em relação ao que estamos vivendo no Brasil nesse momento, né, porque o filme de fato passa de forma, né, transversal por isso. Aí acho que de maneira mais ampla, se você quiser desenvolver um pouco mais sobre esse seu paralelo, né, seu olhar a partir da montagem do filme, que traz todo um processo de reflexão, né, junto ao nosso momento político. Enfim, se você se sentir bem para falar sobre isso, acho que muita gente está interessada nessa Uhum. discussão. Sim, com certeza. É uma discussão muito pertinente agora, né? Porque a gente tem. Eu acho que esse é o momento em que essa questão do colonialismo cultural, né? Dessa vontade do Brasil ser Estados Unidos, está mais evidente, né? Porque a gente tem um presidente que ele é quase a caricatura disso. Ele, né, é um presidente que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, que fala I love you pro Trump, né? Assim, a gente tem várias anedotas assim, quase de porno chanchada da relação do Bolsonaro com o Trump, né? Então, eu acho que a gente aqui no Brasil, eu sinto que a gente tem um pouco a gente acredita num certo mito de que os Estados Unidos são esse país que foi colonizado e onde a colonização deu certo, né? Parece que lá a coisa deu certo e que o tipo de capitalismo dos Estados Unidos deveria ser o capitalismo aqui. E aí a gente esquece várias coisas, né? Que os Estados Unidos não são essa beleza toda que eles fingem que são, né? Que eles colocam nos filmes pra gente acreditar que o estilo de vida deles é maravilhoso e que é tudo perfeito, né? É um país com muita desigualdade social, com muita pobreza, com racismo, como a gente tem visto, né? E segundo, que os Estados Unidos só podem ser a grande potência que eles são se nós seguirmos sendo subalterno a eles, né? Então, assim, a gente nunca vai poder ser um país, né, como os Estados Unidos, uma grande potência econômica, enquanto a gente ficar querendo ser igual aos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos só é os Estados Unidos no sentido de que ele domina a América Latina, né? A América Latina é o quintal dos Estados Unidos de todas as questões geopolíticas, né? Então, eu acho que durante um tempo a gente quase que esqueceu isso, né? A gente, né, durante os anos do governo Lula, a gente quase acreditou que o Brasil podia ser um país independente, soberano, e aí, de repente, a gente tem essa volta muito forte, né? É quase um choque, né? A gente tem um governo que quer vender tudo para os Estados Unidos, quer ser Estados Unidos, não quer ter relações comerciais com nenhum outro país que não seja os Estados Unidos, e isso fica muito claro, né? Eu acho que agora, mais do que nunca, acho que esse é um momento, desde que começou o governo Bolsonaro, acho que esse é o momento em que isso ficou mais claro, assim, né? Os últimos eventos que aconteceram. E aí, sobre, né, o que quer dizer ser a de mais conservadora dos Estados Unidos, né? Como que essa eleição, como isso acontece? Esse estudo que saiu é um estudo que foi feito pela UCLA e pelo MIT, que são duas universidades super importantes dos Estados Unidos,
E eles fizeram uma pesquisa muito grande que levava em conta não só como as pessoas votam, né, para quem eles votam, para senador, governador, presidente, mas também a posição deles em relação a diversas políticas, né? Em relação a imposto, né? Porque lá nos Estados Unidos tem uma questão muito importante fiscal, né, que tem a ver com conservadorismo. Conservadores nos Estados Unidos geralmente são pessoas que são contra impostos. Eles são a favor de tudo ser privado, né? Assim, você não paga imposto, você só paga pelo que você usa. Então, levem muito em consideração isso, né? Posição em relação a imposto, a políticas fiscais, o que se fazer com esse imposto, né? Também como eles votam para usar esses impostos quando eles fazem as reuniões locais que eles têm nas cidades, e sobre políticas morais e sociais, né? Então, como eles aceitam pessoas LGBT, como eles aceitam a questão do transporte público, que também parece uma bobagem, mas eu não sei se vocês lembram quando teve em Genópolis, eles barraram, né? Eles não queriam ter um metrô, porque eles falavam que o transporte público traria umas pessoas diferenciadas. Então, a questão do transporte também é uma questão que acaba... A gente pensa que não, que é uma questão de infraestrutura, mas aí a gente percebe que a infraestrutura também esconde uma ideologia política por trás, né? Isso, então, relação de armas, né, liberação de armas, essas políticas que são mais sociais / morais. Então, é um estudo bem compreensível sobre tudo isso. E aí, a partir desse estudo, levando em conta tudo isso, eles consideram que Mesa é a cidade com mais de 250 mil habitantes mais conservadora dos Estados Unidos, enquanto a mais liberal no sentido, né, não no sentido econômico, no sentido de ser o contrário de conservador, é São Francisco, que é logo ali do lado. Né? É curioso porque o Arizona está do lado da Califórnia. E aí a cidade mais liberal e a cidade mais conservadora, elas estão uma do lado da outra, né? Assim, muito perto, dá para você ir de carro uma para outra. Então, é isso. Esse é o estudo, né? Eu acho que assim, a noção de conservador, ela é diferente da nossa noção de conservador aqui, né? A noção de conservador nos Estados Unidos, e mesmo entre Estados Unidos e Europa já é diferente, né? Porque se a gente for pensar na noção de conservador na Inglaterra, os conservadores ingleses talvez olhem para os Estados Unidos e achem que o que eles chamam de conservadorismo uma loucura completa, né? Porque o conservadorismo americano ele já nasce enraizado no capitalismo. E o capitalismo é, na sua essência, a renovação constante, né? O capitalismo ele precisa o tempo todo renovar, mudar para ele conseguir ficar exatamente daquela mesma forma. Então é muito interessante pensar o conservadorismo estadunidense como esse conservadorismo que quer conservar uma coisa que por si já é autodestrutiva e renovadora, né? O capitalismo tem essa coisa, né? Tudo que é sólido desmancha no ar, né? Então, eu acho que é isso, assim, tem essa noção de conservadorismo que é diferente. E aqui no Brasil é diferente também, né? Quando a gente pensa em conservador, não é exatamente o que a gente pensa quando a gente pensa em conservador dos Estados Unidos, mas é isso, tem uma influência muito grande. O que acontece lá reverbera muito aqui. Não, de fato, acho que, enfim, acho que esse momento que a gente vive colaborou, né? Acho que tudo que você foi também nesse processo de montagem, né? Enfim, tendo filmado em 2016 e finalizando em 2019, imagino que isso tudo, o quanto isso foi vivendo aqui no Brasil, né? Espelho desse conservadorismo mundial foi também, enfim. Diga, Jonatas, temos mais perguntas? Tem uma pergunta do professor Ricardo aqui, viu, Jonatas? Ele está falando Você aqui. quer falar, Ricardo? Quer ligar o microfone? Ricardo, querido. Né? Falar, ele tinha algumas impressões sobre o filme. Ele gosta de falar também com a galera. Oi, tudo bem? Tá me escutando? Oi, Ricardinho. Oi, Ricardo, tamo. Parabéns. Olá, tá. Vocês estão me escutando? Sim, Aí, tamo. Oi, Fernanda, parabéns pelo filme. Oi, Ricardo, tudo bom? Obrigada. Tá.
A minha questão é que quando você foi muito jovem para fazer o intercâmbio, né? Qual que era você lembra se você já tinha o imaginário da América, e se esse imaginário da América era já construído pelos filmes, já que você vai se tornar e já é uma cineasta, né? Como é que esse confronto desse imaginário que você tinha com a realidade e esse confronto novamente com algo já estabelecido que você tem de uma visão sobre a América depois de ter se tornado uma cineasta, ter estudado na França, como é que esse confronto? E como você cita a América, não sei se você assistiu também o confronto que o Wim Wenders teve nos anos 80, que ele vai também ir para o Western na fotografia, onde vai chegar no Paris, Texas. Mas antes ele vai fazer alguns diários filmados, tal. O teu confronto no teu filme é muito mais pessoal, mas até que o Wenders vai usar num caminho a voz off, toda a relação, só que o dele estava muito centrado no imaginário do cinema. O teu já é mais pessoal. Mas como é que esse teu imaginário, jovenzinha, 14 anos, indo para a América, depois voltando para ela com essas coisas estabelecidas ali, já que você sofreu um problema e teve todas as questões políticas. Eu acho que eu fui muito motivada por essa visão de Estados Unidos que eu via nos filmes, né? É muito curioso porque daí quando eu fui pesquisar, né, eu fui entender que a virada de 99, 2000, 2001 é um momento que tem muito filme de colegial americano, de high school. Né? É um momento em que esse gênero quase que se consolida né, como uma grande produção. Então a gente tem American Pie, As Apimentadas, a Patricinha de Beverly Hills vem um pouco antes, né, vem ali 94, 95. Mas é um momento de uma grande primazia desse tipo de filme. O Breakfast Club que estão citando, ele é um pouquinho antes, né? O Breakfast Club, ele é quase o pioneiro, assim, né? E aí é nesse momento que tem um monte de filme de colegial americano. Aí tem as paródias de filme de colegial americano, né? Não é mais um besteirol americano, né? É uma paródia desses filmes de colegial americano. E hoje a gente tem as séries, né? Hoje, não sei se tem mais tanto filme de colegial americano, mas tem muita série de colegial americano, né? A gente consome muito isso na Netflix, nos streamings, né? Então, esse gênero, eu já era muito cinéfila, eu já via muita coisa, mas o que eu via era basicamente filme americano que chegava para mim, né, pela TV, pela Blockbuster, onde eu alugava filme, né? Eu não tinha um acesso a uma outra filmografia. Então, eu fui muito motivada por isso. Eu queria viver um filme americano. Né? Eu queria ser amiga das líderes de torcida. Eu queria, né, viver aquele sonho mesmo. É o que os americanos fazem muito bem com o cinema hegemônico deles. Né? Eles conseguem vender esse sonho, essa ilusão pra gente. E até em momentos em que eles estão passando por crises econômicas gigantes, eles conseguem se manter ali porque a gente continua acreditando que eles são essa grande potência, que eles são maravilhosos, que o estilo de vida deles é o melhor. Então, o Paris, Texas foi também uma referência pra gente, né? A gente assistiu, reassistiu várias vezes, tinha um pouco dessa coisa também do sonho despedaçado, né, ali, do sonho da vida americana despedaçado, mas tem um outro filme que aí é de um outro alemão, que eu acho que para mim também é um filme muito bom, assim, nessa ilusão do sonho americano, que é o Stroszek, né, do Herzog, que é maravilhoso, né, assim, também é um filme sobre um cara que também vai para os Estados Unidos ali, e o sonho americano dele também despedaça completamente, né? O sonho de viver aquela vida. Então, eu acho que eu fui bastante influenciada depois, né? Pra voltar. Eu fui muito influenciada por esses filmes de decepção, né? Com essa vida americana. Mas eu acho que no meu filme fala muito sobre isso, assim, também, né? Eu não sei como que vocês assistiram aí, eu sei que tem essa questão, né? O streaming é muito louco, porque o Zonário dele foi um filme pensado para cinema, né? Ele tem uma janela que não é apropriada para o streaming, que é 2,35. Se você vai assistir ele no celular, ele fica super fininho. E ele tem um trabalho de som também, que tem muito a ver com a aridez, né? A gente procurou uma aridez no som, mas também, não sei se vocês separaram, todos esses filmes de colegial americano, eles aparecem na trilha sonora.
né? Eles estão muito presentes no som. Eu evoco eles na mixagem de som. A gente tem som de todos esses filmes, né? Porque é aquilo que povoou todo o meu imaginário e que me fez querer viver essa vida, né? E aí eu acho que depois que eu volto de lá, é isso, aí eu vou procurar outras referências, né? Aí eu fui morar, eu morei na França, mas eu fui morar na Argentina também, um pouco buscando essa identidade latina, né? Que eu só descobri lá, né? A gente aqui no Brasil não se acha latino, né? A gente não se sente latino, a gente não tem essa identidade. Então eu fui um pouco atrás disso também, fui procurar outras cinematografias e obviamente continuo assistindo filmes americanos quando eu preciso desanuviar, né? Quando você tá assim, aí eu pego e assisto assim uma coisa bem trash, adoro também, mas fui buscar outras referências, né? Assim, outras referências de outras cinematografias e outras formas de viver, né? Não existe só a forma, o estilo de vida americano pra gente querer seguir. Obrigado, hein? Mas esse imaginário ali, você teve um confronto, só para finalizar, né? Que é extremamente diferente dos filmes, né? Que você assistiu, né? E acho que você coloca isso ali no teu trabalho. Acho que isso te coloca também, né? Porque você vai como uma jovem que vai viver um intercâmbio para conhecer uma coisa que foi muito construída, né? Como ideal, né? Como um desejo da classe média que tem essa possibilidade. Sim, com certeza. Obrigado, hein? Obrigada a você. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, Ricardo, para vocês. pela participação. Tchau, obrigado, aqui, Ricardo. É engraçado, ele olha pro lado, mas a gente tá na frente dele. Ah, não, é que é um monitor e é o computador. O monitor tá do lado, né? Eu imaginei que a câmera tava em outro lugar mesmo. É doido isso. Tchau, obrigado. Olha, Tchau, obrigado. Obrigado, Ricardinho, obrigado. Abraço. Gente, a gente está com um público gigante aqui, de mais de 120 pessoas, fazendo altas perguntas para Fernanda. Nossa, eu tô vendo para de chegar pergunta. 51 aqui no chat, eu sou assim, nossa. Não vai dar para responder a todo mundo, tá, gente? Desculpas, assim. Eu tô vendo o Jonatas com esse microfone aí, meio de apresentador, enfim, né? Parece aqueles programas de auditório. E aí, Jonatas, qual a próxima pergunta para Fernanda? Boa. Eu acho que de forma genérica ela respondeu grande parte das perguntas, assim, genérica não que as perguntas não tenham sido respondidas, mas num contexto amplo, né? Isso, exatamente. Aí eu fico me perguntando, a gente tem um tempo fixo, assim, rígido para fechar às 9, como tá isso? Porque eventualmente a gente pode fazer uma abertura para a Fernanda de repente falar um pouco também outras coisas que ela está afim, os projetos. A gente recebeu um link, né, com o site. Não sei se de repente ela quer falar um pouco sobre. Enfim, acho que ela pode decidir isso também, que ela acha melhor. Aproveitar esses 20 minutos. Acho que seria bacana a gente mostrar o site, né, Fernanda? O que você acha? Um site interativo, né? O site do filme. Aí eu posso ir mostrando, de repente ela vai falando, ou se ela quiser mesmo mostrar, vocês que... Não, pode mostrar. Eu acho que é legal, assim, porque... E aí é isso, né? Agora vem a parte da esperança, gente, que é possível, né? Eu tô aqui, tipo, é muito difícil. É muito difícil, mas ao mesmo tempo é maravilhoso, né? Assim, você poder fazer um filme, esse filme te levar para lugares e tocar as pessoas, e justamente a gente ter essa conversa que a gente está tendo agora, né? E aí, em todos os meus projetos, eu tento ter... pode ficar aí por enquanto, Jonathan, por favor. Eu sempre tento ter outras obras que são complementares, né? Que eu não vou dizer que são secundárias, porque eu acho que elas são independentes, elas vivem por si só, né? Elas não são dependentes do filme. Mas, por exemplo, quando eu fiz o Histórias, foi um processo muito longo, 5 anos fazendo Histórias, e aí
2 anos antes do História sair, eu fiz uma exposição no MIS, em que eu peguei um aspecto que eu não consegui abordar no Histórias que Nosso Cinema Não Contava, que foi a questão da censura aos filmes de pornô chanchada. Eu fiz uma instalação no MIS, no Museu da Imagem e do Som, ali no Jardim Europa, sobre isso, né? E aí isso foi uma coisa que eu consegui fazer mais rápido, que saiu antes do filme, e que é uma coisa mais compacta, assim, né? Que não demora tanto quanto o tempo para você fazer um longa-metragem independente, na raça, nanana. E aí, com o Zona Árida, o que eu fiz foi, também com o MIS, eu fiz uma residência no MIS, que chama Lab MIS, é uma residência que infelizmente acabou também, foi uma dessas residências que acabou no Desmonte à Cultura aí, mas era uma residência de novas tecnologias. E aí eu fiz esse site em que você pode visitar Mesa a partir de um questionário que eu faço, que vai de questões desde qual é a sua preferência de clima até qual a importância da religião na sua vida, como você se define politicamente. E você pode visitar, é um Google Maps estilizado, né, com design. Você pode visitar, ver uns trechinhos, assim. Então, essa é a entrada do site, né, que o Jonathan está mostrando. Se você quiser entrar, pode clicar em entrar. Só para vocês verem, assim, um pouco também, depois se vocês quiserem explorar. E aí, aqui é o lugar. É isso. Eu fiz essa residência em 2018, então isso saiu antes do filme, aí ficou parado um tempo, eu tirei do ar depois que aconteceu a exposição no MIS. E aí eu voltei agora, tá dentro de uma exposição que abriu dia 10, então o filme saiu no dia 8, e daí no dia 10 abriu essa exposição que chama No Presente, a Vida é Política, que é uma exposição que está rolando na Central Galeria, com curadoria do Diego Matos, que é um curador de arte contemporânea aqui de São Paulo. E é um site que você pode, é uma exposição que você pode visitar online, mas também ir visitar ao vivo. Então, é isso, a gente reativou o site para essa exposição e por ocasião do lançamento do filme. Aí você vai respondendo essas questões, você vai ter que responder para poder entrar na página, Jonatas. Vai responde aí, mas responde a verdade. Você tem menos de 25? Quantos anos você tem, Jovem. Eu vou por aqui como se eu fosse jovem. Aí você, né? Aí racialização, né? Que eu acho que é um assunto importante do filme, né? Se perceber branco também, né? Porque no momento em que eu sou considerada latina lá, aí eu percebo que eu sou branca no Brasil, né? Que é uma coisa que a gente não pensa, né? Os brancos no Brasil, a gente não se racializa. A gente acha que nós somos o universal. E, enfim, essa é uma questão que a gente leva em consideração, essa questão da racialização. E aí, Jonatas, você se considera o quê? Latino, vai. Depois de problematizar tudo isso, é curioso como a gente fica constrangido em responder isso publicamente, mais ainda, né? Porque é como as pessoas me veem agora, nesse momento, e como eu me vejo, né? Não, mas se você não quiser responder, tudo bem também. Sim, é isso, mas é como eu entendi a provocação assim, da proposta a partir dessa percepção também, nessa situação, a preferência climática. Aí é uma questão do deserto mesmo. Jonatas gosta de frio, que eu sei. Aí eu falo que gosta de ameno. Aí a questão de mudanças, né? Porque essa foi uma questão, né, também muito, muito importante, né? Pesquisando muito quais são as definições de conservador, eu acho que tem o dicionário político do Andrew Levine, ele tem uma definição que é muito boa, né? Assim, que ele fala, os conservadores, eles são basicamente pessoas, conservar, né? Eles não gostam de mudanças que não sejam absolutamente, estritamente necessárias, né? Eles querem conservar uma certa forma de vida, um certo pensamento, eles querem conservar alguma coisa. Então tem muito a ver com isso, né? A forma como você lida com as mudanças de tudo ao seu redor, né? Mudanças de paradigma, mudanças políticas, econômicas, sociais, morais, né? Interessante. Vou evitar sair lá no final como conservador. Aí a questão da religião, né? Porque como vocês viram no filme, Mesa é a quinta maior população mórmon dos Estados Unidos. Interessante.
É curioso responder isso assim, né? Ao vivo, pra tantas pessoas. Sim. Aí, ó, politicamente, como você se considera? Uau. Você está gravando isso, Renato? Tá gravando? Extrema esquerda, né? Pode pôr aí. Vai, olha lá, meu Nossa, não coordenador. tenho posição, não tenho posição, né? Fica em cima do muro. A questão do transporte, né? Como eu falei para vocês, né? Messa é uma cidade que não tem transporte público. E as pessoas andam muito de carro, é uma cidade que não é feita para você andar, né? Também é uma cidade que não é muito projetada para as pessoas andarem ou pegarem transporte público, é uma cidade projetada para você ter carro. Nesse sentido, eu sinto que São Paulo é um pouco parecida também, né? Porque é uma cidade também que a gente, né? Os brasileiros amam carro, né? Se você tenta aumentar imposto de carro, caiu, né? Você pode ser deposto se você tentar mudar alguma coisa na política de carro, né? A gente viu o Haddad aqui tentando aumentar as ciclofaixas e, meu Deus, né? Nossa, foi um furor. Né? Aí, a questão viária... Do transporte, eu pensei, foi a primeira coisa que eu pensei, assim, como isso mexeu, né, com os conservadores e, inclusive, surpreendeu muita gente o posicionamento político em relação à ciclovia, né? Muita gente se surpreendeu com algumas a polêmica lá da Santaella, né, que criticou. Enfim, né, foi interessante esse fenômeno. Mas muito legal. Vai lá, Jonatas, você é a favor de arma, né? Nossa. Contra, vai. Rápido, que nem eu não li todas as questões, entendeu? Como você enxerga. Aí a questão da imigração, né? Porque essa também é uma questão muito importante lá, né? Eles estão na beira da fronteira, super perto da fronteira. 30% da população de Messa é descendente hispânica, como eles chamam. Então é uma população muito grande. E o Arizona fazia parte do México, né? Também. Então tem essa questão muito forte. Aí é isso, tem esse textinho bem curto, assim, é um design super simples também. E aí tem umas informações sobre Messa, algumas coisas que não entraram no filme, né? Eu também acho que é isso. Quando você está no processo de fazer um longa, tem tanta coisa que não dá para entrar no longa, né? Assim, por exemplo, uma coisa que parece muito boba, mas que para mim era muito essencial e que é muito essencial dessa cidade, é o fato de que é uma cidade que ela tem um boom populacional na Segunda Guerra Mundial. Por quê na Segunda Guerra Mundial? Porque, como é no deserto, fizeram várias bases aéreas em Messa. E aí os pilotos que iam treinar para serem pilotos da Segunda Guerra Mundial foram morar com as suas famílias no Arizona. E hoje, um dos maiores empregadores de Messa é a Boeing. Então, a gente entende que tem um contexto aí muito grande de militarismo também, né? E o outro fato muito importante é que é nesse momento da Segunda Guerra Mundial que o ar-condicionado vira um bem de consumo de massa. Então, é só no momento em que tem ar-condicionado para todo mundo que as pessoas conseguem viver no deserto. Isso é um aspecto que, para mim, é muito interessante desse lugar também, né? Essa coisa de uma cidade no meio do deserto que se camufla de deserto, né? As casas são todas cor de deserto. E é quase como se eles quisessem ficar naquela cidadezinha assim, quase, não veja a gente aqui, não estamos aqui. Aqui é só deserto, né? Não venham aqui, né? É uma vontade de se isolar. E aí, ter ar-condicionado permite que as pessoas possam viver no meio do deserto, né? Então, é isso, assim. E isso tá aqui no site, mas não tá no filme, porque, enfim, muitos assuntos para entrar no filme, né? Não tinha como. Uma proposta aí, você traz uma proposta transmediática, né? Essa ideia de conteúdos complementares em diferentes lugares. Assim, muito bacana. E aí a gente vai navegando. Você vai navegando, passa o mouse. Os que estão em amarelo são os que foram selecionados para você, né? Você tem um roteiro de viagem aqui. E aí, não sei, acho que não tá rolando o seu aí, né? Pra mim. Porque eu tô com muita coisa rodando, acho que cortou meu computador. Não tá dando conta. Mas é isso, aí você vai vendo uns videozinhos e conversando com algumas pessoas. Tem personagens que não entraram no filme, que entraram aqui. Tem 3 personagens que não estão no filme. O Corbin, que era o nosso técnico de som, entrou. Ele tá aí, ó, tudo da igreja. Você faz um tour pelas igrejas, você pode visitar meu colegial, você pode ver um encontro de
libertários, que também é o que eles chamam de terceira via nos Estados Unidos, né, que são as pessoas, são quase os anarcocapitalistas, assim, um pouco, e o Corbyn, que era o nosso técnico de som, ele era um libertário, ele fez campanha para o candidato libertário em 2016. Você pode explorar um pouco além, né, assim, acho que também é isso, se você vê o filme e fica com vontade de saber um pouquinho mais, tem um monte de coisa que está aqui no site que não entrou no filme. Vocês podem... Muito legal, gente. Explorar. Não, diga, Fernanda. Não, é isso. Sim. Acho que, né, quem quiser, quem ficar com vontade de conhecer um pouquinho mais de Mesa, né, porque eu acho que é isso, assim, teve uma coisa que a Sheila falou também que eu acho que é importante, né, que é esse lugar que é tão lindo, é tão absurdamente lindo, que vira quase uma beleza opressora, né? Eu acho que tem muito disso, assim, né? Quando a gente foi filmar, eu e o diretor de fotografia, o Rodrigo, a gente falava muito sobre isso, assim, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não ficar fascinado com a beleza desse lugar, para tentar traduzir essa beleza dessa forma, né? Essa beleza desse lugar que é tão conservador, que é opressor, né? Então, a direção de fotografia também tem isso, assim, né? Os enquadramentos, a luz, né? Tem muito disso, assim, essa influência desse deserto americano que é absurdamente lindo, ao mesmo tempo que te traz essa sensação de muito, assim, né? O que os americanos chamam de overwhelming, né? Uma emoção muito forte, assim, né? Que te oprime. Aí o Jonatas conseguiu entrar. Ele tá... sobrecarga de emoção, é uma boa tradução para overwhelming, né? Tem uma tradução, eu acho. Aí a Jen. E aí você pode conversar com a Jen sobre algum assunto. Mas é isso, eu acho que, enfim, quem quiser, o que alguém falou, né? Visitar a cidade sem ter perigo de morte. E é muito curioso, né, que o site tenha saído agora, porque, enfim, quando eu fiz ele no Labmis, assim, como uma experiência e tal, e agora a gente está nesse momento de pandemia, que a gente não pode, né, viajar, a gente está proibido de entrar em vários países, a gente não pode entrar na Europa, a gente está proibido de ir para os Estados Unidos, então a gente tem esse site em que, mesmo na pandemia, né, do seu isolamento social, você consegue visitar a cidade mais conservadora dos Estados Unidos. Muito legal, Fernanda. Gente, eu deixei aqui no chat tanto o link para o site do Zona Árida, como o link para a Central Galeria, né, Fernanda, que tem a exposição aqui. No Presente a Vida é Política. Vocês podem acessar também. Se você quiser, você tem aí o link que tem onde tá os streamings, onde o filme está também? Que a Olhar, o filme está sendo distribuído pela Olhar, né, distribuidora, e aí eles têm uma página no site deles que tem, assim, todos os... Deixa eu ver. Eu tenho sim. Deixa eu pegar aqui no meu e-mail. Eu tenho. Acho que a Sheila elas mandaram. também, né, pra listar. E daí... Deixa eu pegar aqui, eu já coloco no... É no catálogo deles que tá isso? Oi? Tem na página principal deles aqui. É o site da Olhar? Eu posso colocar aqui o site. É no site da Olhar. Mas, aí, deixa eu ver se eu acho. É o do Zona Árida. Calma aí, acho que... Acho que eu achei aqui, elas me mandaram. Vamos ver. Achei, é o Olhar / Zona Árida, né? Isso, exato. Ó, gente, vou compartilhar aqui. Aqui tem todas as informações, o trailer, enfim, né? E para quem não assistiu hoje à tarde, as plataformas de streaming onde o filme está sendo exibido. Muito legal, gente. Fernanda, eu caí aquela hora, eu não sei se você acabou respondendo o que a Sheila tinha perguntado sobre seus novos projetos, o que você está
se você está realizando algo agora, se você está com projetos, Uhum. e se você puder falar um pouquinho sobre as suas novas perspectivas aí. Então, eu contei um pouquinho para a Sheila, um pouco por cima. Eu tô finalizando um curta que vai estrear em um festival em novembro, na correria aqui para finalizar ele, terminando legenda, essas coisas. E eu tô também editando um curta que eu fiz com um edital de videoarte da Fundação Joaquim Nabuco. Então, o que eu estava contando para ela um pouco é que eu acho que eu dei uma redimensionada, né, nos meus projetos, de pensar também como fazer, continuar produzindo nesse momento em que a gente tem menos dinheiro, a gente tem menos possibilidades de fazer projetos grandes, né? E então como continuar produzindo de uma forma rápida, né, que a gente consiga fazer e que a coisa saia e ande nesse momento. Então eu estou com esses dois curtas e vi várias coisas rolando aí, né, de pré-produção, mas assim, agora o que eu tô fazendo é finalizando um curta e editando outro. São mais experimentais também, né, eu acho que esse é um aspecto, assim, do meu trabalho que é muito importante. É engraçado, assim, porque eu gosto de dizer que o Zunárida, para mim, é um filme experimental, né, apesar dele brincar com essa forma um pouco mais cristalizada do cinema de entrevista, de voz-off. Eu acho que ele é experimental no sentido em que eu estou experimentando brincar com essa linguagem, sabe? Para mim, cada filme, né, cada conteúdo tem uma forma. Então, eu acho que cada filme que eu for fazer, ele vai ter uma forma diferente, que vai ser a forma que, para mim, é a forma condizente com aquele conteúdo. Então, o Zonárida, para mim, é um filme, para mim, é extremamente experimental, no sentido de que é uma experimentação minha com essa linguagem, de como também tentar ter alguns momentos de subversão também dessa linguagem ou não. Então é isso, assim, acho que esse é um aspecto muito importante do meu trabalho, né? Sempre experimentação e não ter uma rigidez formal no sentido de sempre seguir uma fórmula, né? Eu acho que cada filme, para mim, ele é uma coisa totalmente diferente e eu descubro a forma dele conforme eu vou descobrindo o conteúdo dele. Posso fazer uma pergunta? De fato, diga, Jonatas. Legal. Não, você mencionou, né, como viabilizou esse filme, que foi via lei de incentivo, foi isso, né? Esse foi um Prodave. Prodave, certo. Ancine. E aí você comentou também um pouco essa mudança dos critérios, assim, né, na seleção dos filmes, como você tem sentido isso, e no que os filmes, o que era valorizado, né, como você visualiza, assim, o que era mais contemplado, né, no momento anterior a essa virada da Ancine, do governo e tudo mais. E porque assim, é claro, fica uma curva latente, assim, né, que a gente sai de uma valorização de temáticas mais progressistas a algo que agora a gente está chamando de mais conservador, né? Então, e ainda assim, né, o seu filme ele provoca uma discussão nesse lugar e ele foi contemplado, né, ainda assim, para ser realizado e, enfim, espero que tenha uma repercussão muito boa, faça aí grande sucesso. Também, né, mais do que já fez nos festivais. Se você puder falar um pouco só dessa alternância, como você visualiza isso, até para a galera pensar né, o perfil, né, dos projetos, como direcionar para determinado, nesse contexto, nessa dificuldade toda que nós temos para financiamentos e viabilizações de projetos. Eu acho que assim, o momento que a gente está vivendo é um momento de desmonte, né? A Ancine está completamente desestruturada. Muita gente que ganhou esse mesmo edital que eu também ganhei não recebeu. Né? A Ancine começou a botar vários entraves e a Ancine não lançou novos editais, né? A Ancine está paralisada, a gente não tem uma agência. A Ancine hoje ela serve para burocratizar apenas, né? É isso que transformaram a Ancine. A Ancine, que era nosso grande órgão de regulamentação e fomento, paralisada.
E aí a gente tem um projeto de desmonte, não só de editais, não só da produção, mas da nossa memória também, né? Então a gente tem a Cinemateca também completamente desestruturada. A gente tem realmente um projeto de desmonte da cultura, né? E aí é isso que fica difícil, né? Porque fica difícil descobrir por onde ir, né? Eu acho que em São Paulo, bem ou mal, a gente ainda tem alguns recursos, né? A gente tem o PROAC, a gente tem a SPCine, que com todos os seus defeitos, né? E eu acho que a SPCine tem várias questões, né? O Renato sabe, eu faço parte da diretoria colegiada da Associação Brasileira de Documentaristas aqui de São Paulo, a ABD, e a gente debate muito, né? Porque a Ancine, ela faz a SPCine, ela faz editais às vezes em que ela considera que um filme de baixo orçamento é um filme de um orçamento de R$1 milhão, né? E você pode pedir 250 mil para ela, mas você tem que comprovar que você vai conseguir o resto desse dinheiro para chegar nesse orçamento de R$1 milhão em outro lugar. Isso é impossível, né? Assim, se você é um cineasta de baixo orçamento, né? Eu nunca fiz um filme de R$1 milhão. R$1 milhão não é um valor de baixo orçamento, né? Então a gente defende muito também essa coisa da diminuição dos pisos, né? A diminuição do mínimo para você fazer um filme, que tem editais com menos dinheiro, para a gente poder fazer mais coisas com menos dinheiro. Então eu acho que assim, bem ou mal em São Paulo a gente tem a SPCine, que tem feito coisas, o PROAC, que tem feito coisas, agora com a Lei Aldir Blanc, eu acho que também finalmente vai dar um respiro, né? Demorou muito para sair isso, mas vai sair. É basicamente isso, né? A gente tem, a nível estadual, a gente tem ainda alguma coisa, mas eu não acho, sinceramente, não acho que a gente tem que formatar os projetos para, né, para ter um tipo de, para ser aceito, para ser bem recebido, para passar. Eu acho que quando a gente faz isso, a gente já começa errado, assim, né? O projeto já começa errado. Eu acho que a gente tem que mandar o projeto como a gente realmente acredita. E hoje é isso, tem muita gente fazendo filme já direto com a Netflix, né, conversando com os streamings, fazendo série, muita gente fazendo série agora, é uma saída também, né, que é encontrada. E acho que é isso, assim, mas o meu conselho seria não formate o seu projeto para que um parecerista bolsonarista veja, né, porque senão, por que a gente está fazendo filme, né? A gente vai se conformar com essas regras. Tudo bem que às vezes a gente pode, né, botar um filme, né, fazer algumas coisinhas para tentar formatar o filme de uma forma mais atraente, né? Acho que às vezes a gente tem que vender o filme, né, tem que vender nosso peixe e é isso. Mas acho que a gente tem que continuar fazendo os filmes que a gente acredita, de um jeito ou de outro, né, indo atrás de formas de fazer esses filmes vão sim questionar esse conservadorismo, que vão sim questionar o governo Bolsonaro, né? Que vão ser filmes. Eu acho que Bolsonaro e Amaro foi a história histórias que nosso cinema não contava. Eu acho que é isso, né? O cinema ele sobrevive, né? De alguma forma a gente vai sobrevivendo. Vamos fazendo filme, a gente consegue fazer, tem jeitos, né? O Renato fez um filme também super baixo orçamento agora, também independente, né? Que acho que também é isso, a gente compartilha essas experiências de filmes independentes, né? Sim, acho que como a Fernanda bem levantou, é isso. A gente vive um contexto em que a gente estava com a Ancine numa espécie de ápice, né? Ancine, fundo setorial, e uma política pública que vinha de muitos anos, então acabava tendo grana tanto para os grandes, né? Grandes no sentido quem faz filme com milhões, como para gente que é independente, ou é até assim, considerado até muito independente pelos independentes, né? Pensando baixíssimo orçamento, né? que a SPCine, a Fernanda falou de 1 milhão, a SPCine tem a pachorra de lançar edital, que o filme tem de baixo orçamento tem que comprovar um orçamento de 3 milhões, né? Então, assim, onde que 3 milhões é baixo orçamento? Justamente, isso é uma questão complexa. A Fernanda, a gente tem várias críticas à SPCine e determinadas políticas, mas bem ou mal é isso que ela falou, né? Estando em São Paulo, a gente tem ainda essa possibilidade tanto do PROAC, que é a questão estadual, né? Enfim, agora estão vários editais abertos aí, a gente correndo para
para enviar coisa. Imagino que a Fernanda também esteja enviando projetos, né, nesse momento. O PROAC vai até amanhã, né, alguns editais até dia 14. E, né, e a própria SPCine. No âmbito federal, né, é uma coisa que não é como se é o que a Fernanda disse, a Ancine, quem estão colocando lá é que nem o Ricardo Salles para o meio ambiente, assim. É alguém que vai compra, não tá? Então não tem mais edital. Desde que esse governo foi eleito, acabou. Simplesmente não tem. Foi de 700 milhões por ano com o fundo setorial para zero, né? Então é um contexto muito complicado, sem querer desanimar, né, gente? Mas assim, eu acho que também uma outra questão que é fundamental num cinema sério, que enseje reflexão, né, que tenha algo a dizer, né, é o mínimo que o cinema deveria se prestar a ser, né, é não se formatar a nenhuma forma de projeto, né? Até porque os caras nem fazem projeto, né? O Roberto Alvim lá que tentou fazer foi tão desastrado, imitou o Goebbels e não conseguiu nem lançar o edital. Então esses caras não conseguem nem pensar um edital para fazer, para a gente abrir alguma concessão para isso. O buraco é mais embaixo, né? É um pouco mais embaixo. Mas acho que, como a Fernanda disse aqui, justamente nesses momentos de não sei nem se a Fernanda disse isso, mas eu pelo menos, tenho um pouco essa visão. Eu acho que nesses momentos de mais dificuldade também a gente acaba encontrando uma outra força, uma força de realizar de forma mais independente, com o nosso próprio ímpeto, né? Não é que não vá ter grana, tem, né? Pelo menos no âmbito municipal e estadual. E é justamente nesses momentos que a gente vai também enxergar nessas possibilidades do cinema, da arte, da cultura, algo interessante que a gente possa dizer, né? Que a gente possa falar. Essa é a história do cinema brasileiro, né? Nos anos 2000, ali, quando estava tudo bem com o Lula e tal, um monte de filme que, né? Muitos filmes que não diziam nada e um ou outro interessante. Aí a gente vai ver nos anos 60, quando, né, a gente estava passando por ditadura e não sei o que, um monte de muito mais filme interessante. E isso está, pelo menos, se desenhando agora, né? A gente tem que ver nos próximos anos aí qual que vai ser esse resultado, assim. Mas é isso, gente. Com o digital, com as possibilidades que a gente tem, né, é impossível parar de fazer filmes, né? O que E você tem acha, muito fundo Fernanda? internacional também, né? Eu acho que assim é isso. Os filmes brasileiros eles vieram de uma leva muito boa, né? A gente estava numa leva boa, indo para muitos festivais, né? Filmes com todos, né? Filmes brasileiros em todos os festivais importantes. Então, às vezes também é isso, é procurar esses editais fora. Tem muito edital para Sul Global. A gente tem que dar um jeito, né? Parar de produzir que a gente não vai. Sim, essa é uma possibilidade, são os fundos internacionais, né? Ir para uma. Mas e aí, gente? Temos mais questões? Olha, a Elisa falou que o jeito é fazer uma revolução comunista. Eu acho que é isso, né? Não sei se nosso horário, na verdade, ele já passou, né? Aí também que, as questões que a gente tinha de forma ampla foram atendidas. A gente pode também pensar, de repente, não sei como a Fernanda se sente com isso, né? Se o pessoal tem, de alguma forma, seu contato, quiser enviar alguma coisa, né? Não sei, para você tirar alguma dúvida também a partir desse diálogo, né? Que você usa para, enfim, né? Deixar aí, de alguma forma, as reflexões, as reverberações dessa conversa, né? Uhum. E Ó, Instagram, vou anotar aqui minhas redes sociais. O Fernanda. Instagram. Esse aqui é o Instagram. Ai, gente, eu não sei se ó, esse é o Instagram. E aí eu vou botar o meu e-mail também. Podem me escrever. Calma aí. Tá. Ó, meu e-mail também tá aí.
site, tem tudo, gente. Não, É o isso site também. Se brasileiro, quiserem né? escrever, mandar comentários, dúvidas, questões, inquietações, estamos Legal. aí. Gente, o site, a Fernanda tem, enfim, um site bem bacana também. Eu vou colocar o link aqui. E, bom, gente, então eu também, assim, peço desculpas se não deu para contemplar todas as perguntas. Eu acho que a gente tem essa A Fernanda já limitação foi. no nosso horário. Mas é isso, né? A gente pode partir dessa conversa para depois, né, seguir nesses dobramentos aí todos. E agradecer. Gente, nossa, sim. Queria agradecer demais, então, Fernanda, sua presença, Obrigada a vocês, gente, foi sua ótimo. disponibilidade em conversar com a gente, né? O pessoal pôde, enfim, assistir seu filme hoje à tarde, usou na área de conversar com você. Então, acho que assim, é uma baita experiência e acho que nesse contexto também, todo que a gente está vivendo de isolamento, é fundamental, né? Sentir enfim, esse calor humano aqui, essa troca humana que a gente está tendo aqui, né? Esse diálogo sobre cinema. Então, queria te agradecer demais. Queria falar para o pessoal que está aqui, né? Que fazer documentário não é só ter uma ideia e sair fazendo. E a Fernanda é um exemplo de documentarista que tem assim, um trabalho de pesquisa gigantesco, enorme em cada filme que ela faz, né? Um trabalho muito sério. Assistam ao Histórias que o Nosso Cinema Não Contava, quem não assistiu, que está disponível na Netflix, que é, enfim, um filme com trabalho de arquivo e de found footage fantástico, que fala sobre, né, se utiliza, né, de uma fonte que é a chamada pornochanchada brasileira, chamada de maneira genérica, né, esse cinema erótico e de gênero dos anos 70, para falar sobre o Brasil e sobre a ditadura, sobre o contexto político e social daquela época, assim como agora ela pega uma história pessoal para falar de algo mais universal, né? Então, assim, documentário contemporâneo não é só Petra Costa, umbiguista, filme meloso, tem muita coisa diferente. E a Fernanda é um exemplo disso, de documentarista séria. Documentário é fazer pesquisa. Então, gente, sem documentário preguiçoso, tá? Ouçam o que a gente sempre fala, né? Documentário é fazer pesquisa, é trabalhar, é se esforçar, né? E não é de forma alguma mais fácil ou mais simples do que ficção. São especificidades diferentes de cinema, né? Então, eu fico muito feliz com a presença da Fernanda aqui, que tem, enfim, esse trabalho fantástico, né? E os filmes, e aqui aguardando os próximos. Obrigado demais, Fernanda, de verdade, uma satisfação Obrigada enorme. a você, adorei seu encerramento, é isso aí. Muito bom, acho que é isso, né? Assim, é importante revelar os processos também, né? Porque às vezes o documentário parece que você sai, pega a câmera e vai e faz, né? Assim, e você até pode fazer, mas tem que ter todo um trabalho antes, né? Um trabalho prévio, um trabalho de pesquisa, um trabalho que é longo, né? Então, acho que é bem por aí que você falou, Renata. Obrigada a todo mundo aí, adorei que tiveram mais de 120 pessoas. Achei incrível, estou muito feliz, valeu pela presença de todos. Obrigada a vocês pelo convite, também foi muito legal, assim, para começar essa história do Sonari aqui no Brasil, né? A gente está começando agora a carreira dele aqui no Brasil, então muito legal começar com esse bate-papo aqui com os alunos. Muito bom. Legal. Demais, Fernanda, Jonatas, obrigado. Gente, obrigado pela presença, todos vocês. E agora a gente vai compartilhar o link aí para vocês colocarem presença e ganharem horas complementares, tá, pessoal? Fora o conhecimento todo aqui. Né? Ainda temos horas complementares, ATCs, que vocês precisam para se formar, né, gente? Obrigado, Fernanda. Boa noite, então. Gente, boa noite. Obrigada. Sim, estamos em contato. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, Fernanda. E, pessoal, segue aí também o QR Code
Então, quem quiser habilitar o formulário via QR Code, preencham, gentileza, e sejam felizes. Uma boa noite para todo mundo. Amanhã temos uma programação incrível. Vamos divulgar, né? Amanhã, 9h30 da manhã, a presença da Laila Foster, curadora da Mostra de Cinema de Tiradentes. A grande janela aí de cinema contemporâneo brasileiro, gente. Então, a gente se encontra amanhã às 9h30. Valeu, Jonatas. Obrigado. Então, e é isso com aí. Esse microfone fantástico. Obrigado. Eu vou te dar um de presente. Você tá afim. Eu tô precisando. Olha o meu microfone aqui, esse fone, mano. Mas o seu som é bom aí. Depois que eu vim pra cá, e aqui eu acho que é muito ruim. Você dá um jeito nisso. Mas Vamos encerrar a gravação.